Assim como muitas pessoas, quando o Vilanesco começou como aquela série de curtas bem divertidinhos, eu acompanhei, meio atrasado, mas acompanhei. E foi uma surpresa muito agradável quando o episódio Terrível Amanhecer saiu. Ver esses personagens em um episódio de 11 minutos contínuo foi absurdamente legal. Mas, quando a série de fato saiu, o meu interesse meio que saiu junto. Digo, não me entenda mal, uma parte disso provavelmente foi pelo gosto tenebroso que ficou na minha boca com a nova dublagem, que era péssima e extremamente inferior à primeira. Mas eu não sabia explicar por que a outra parte não tinha gostado tanto. Enquanto tava todo mundo brincando no parquinho e se divertindo com esses episódios, eu tava num balanço sozinho, vendo 3 deles, que me fez dropar a série porque realmente nada tá me chamando muita atenção. Até um tempo atrás, quando eu resolvi dar uma segunda chance pra ele, considerando que agora eu sou bem melhor em sintetizar as minhas emoções sobre as coisas, embora não perfeito. E eu acho que eu entendi melhor a minha questão com a série. Vilanesco não é uma série ruim, muito longe disso. Mas durante pelo menos 4 dos seus 6 episódios, ele não inova em nada. Eu gosto bastante dos personagens principais, o Flug, a Demência. Será que dá problema falar o nome dela no YouTube? E o 505? Eles são bem carismáticos e divertidos de acompanhar, principalmente a Demência. Ela pode ser um alívio cômico de doidinha, mas ela é genuinamente muito legal. Ela é bem equilibrada, principalmente porque não usam ela em excesso ou exageram em prol do roteiro e trama de algum episódio, a ponto dela acabar ficando chata. É difícil desenhos acertarem tão bem nesse arquétipo, mas fizeram bem aqui. Eles são personagens que contrastam bem e funcionam a ponto de suas interações serem divertidas de acompanhar. E o Black Hat é um personagem com certeza. Mas o maior problema pra mim nessa série é como ela, embora tenha umas tramas até bacaninhas, não usa bem o universo que ele tem. Tem vários flertes de como a gente tem vários heróis e vilões por aí nesse mundo, só que a gente sempre fica na aventura semanal em que na maioria das vezes nada que acontece é particularmente único, interessante ou mesmo engraçado, com a diferença de algumas sacadas aqui e ali que funcionam e referências. Por exemplo, o episódio das Desventuras Bizarras do Black Hat, que eu não acho um episódio particularmente bom, mas eu acho engraçado as referências a Jojo porque eu amo Jojo. Mas por exemplo, embora seja legal acompanhar os personagens durante o episódio 2 atazanando a vida de uma heroína, a Arlong não é uma personagem legal de forma alguma. Ela não tem poderes diferentes, uma personalidade particularmente interessante, um design que chame a atenção. É divertido ver a demência sim da demência porque ela é uma personagem legal. Isso também meio que se estende para os outros episódios. Eles não mostram muitas cidades ou personagens interessantes, mesmo que tenham um design legal aqui e acolá. Com exceção de Terrível Amanhecer, que apresenta tanto uma vilã com poderes interessantes, quanto um herói que exige inteligência e união dos vilões para derrotarem ele de forma criativa. É um episódio legal porque ele expande, e é por isso também que o último episódio funciona. Ele dá vários sinais não só do passado do Flug, que parece muito legal, como ter uma heroína com poder não só chamativo visualmente, como de escala muito grande, uma garota egoísta com a habilidade de controlar milhares de pessoas facilmente, construindo seu próprio império, tudo para poder chamar a atenção de uma única pessoa, com outra vez uma união de grupo de forma boa, dando camadas para a demência e mostrando o potencial de combate do Flug, com vários vilões e heróis com designs até que bacana, fazendo um bom fim de episódio com um toque dramático também. Não é à toa que quando a série tinha estrelado, eu basicamente só via comentários a esse episódio, pelo menos na minha bolha, porque embora os outros não sejam particularmente ruins, eles em sua maioria não demonstram nada novo. Esse dava indícios de um universo muito maior e mais chamativo. Além de, claro, tem muita gente que também tava querendo só ter 20 filhos com a Red, mas isso aí a gente deixa abaixo. E cara, o Black Hat, durante os curtas, ele tinha esse lance de ser super poderoso e ser supostamente quem treinou os maiores vilões da Cartoon. E funcionava, eram piadas rápidas, contidas e tinha um claro toque de humor neles que tornava tudo engraçado. E ainda era legal você poder ver esses crossovers com os personagens. Toda essa ideia de que tudo se conectava era bem bacana. Além disso, eu gosto dessa entidade super poderosa, mas meio instável em meio a essas pessoas que trabalham com ele. Ele era um chefe rígido, mas a participação frequente dele era engraçada, porque eles não levavam ele tão a sério assim. A série, porém, resolveu ir para um lado um tanto diferente, com o Black Hat virando muito mais essa entidade de horror cósmico que fica enfurnado em sua sala só mandando os recados. E eu não gosto disso, porque agora
autores parecem constantemente vender essa ideia de assustador, não como uma piada, mas como algo um pouco mais sério. Não é que tudo que ele faz é sério, é que eles tentam criar uma ameaça e eu acho que isso não funciona. A única coisa que eu realmente acho da hora nessa nova abordagem do Black Hat é a ideia de que todo episódio ele puxa os funcionários dele de uma forma diferente com os poderes. É engraçadinho, mas sei lá, eu não consigo esconder a vergonha alheia que me dava quando ele tava vendo desenhos e modificando pra que o sol evapore os bichinhos fofos, porque, haha, desenhos pré-escolares são chatos. Ou ele pegando uma novela mexicana e transformando os interesses amorosos em uma coisa grotesca, sabe? Tem muito essa vibe de criança de 10 anos que começa a dizer que ela não vê mais desenho bobo. Não é que não dá pra fazer o Hatch ameaçador, mas é que eles tentam fazer de uma forma meio não clica comigo. Muitas dessas coisas seriam problemas pequenos se tudo isso fosse o início de uma série de, sei lá, 13, 20 episódios, porque é normal começar lento. Mas sabe, mesmo que não seja culpa deles e sim da Cartoon que odeia a felicidade, são só 6 episódios. Porém, depois dessa reassistida, e eu pensando em nem fazer um vídeo porque eu sairia de amargurado, eu lembrei que Villanesco tinha quadrinhos. Quadrinhos esses que eu nunca tinha chegado a ler. E por incrível que pareça, eu acho eles bem mais interessantes do que a série. E com essa que deve ser a introdução mais longa desse canal, hoje eu queria comentar um pouco dessas HQs, mas principalmente a de Assalto Arriscado. E como elas são genuinamente muito divertidas. Depois de Flug, Demência e 505 capturarem o herói Sunblast, ele viveu seus dias com Penumbra, a ponto de uma amizade acabar surgindo entre eles. Mas, quando ela é raptada um tempo depois pelos poderes da Miss Red, Sunblast parte uma aventura para tentar resgatar a sua amiga, junto de Curry, a ratinha de estimação da Penumbra. Essa HQ marca um arco de crescimento do Sunblast, e eu acho legal porque não só isso, como ele dá espaço para uma expansão de mundo. Aprofundar a Penumbra é muito legal, e embora a princípio o Sunblast fosse um herói genérico, o trabalho com ele aqui é muito bom. Toda a ideia dessa HQ é o passado, e como ele não reflete em quem nós somos. Basicamente, toda a aventura do Sunblast é o passado dele voltando para assombrá-lo. O treinador dele, um homem que ele admirava, está sendo controlado pela Red, agindo de forma muito mais patética do que ele agia, e por conta disso também, ele o despreza. Não só o tratando como lixo, mas insinuando que o Sunblast deixou de ser um herói, algo que para ele ainda era importante. Vilões que ele já enfrentou e até o seu maior inimigo surgem para tentar impedir a sua missão, e mais uma vez, ele é obrigado a lutar com Penumbra, que agora é a sua amiga. E para vencer tudo isso, ele é obrigado a evoluir e se superar. Ele luta e vence o treinador entendendo que isso era necessário e não se importando de perder o título de herói vindo de alguém que não era mais o homem que um dia ele conheceu, ignorando o status que ele tanto lutou para conseguir. Um de seus vilões, o Rex, é um bandido que ele derrotou e deixou numa fábrica, se transformando nesse homem jacaré, ressaltando que a surra que ele levou não era merecida. Só que ao ameaçar a vida da Curry, ele mostra se importar com alguém dando tudo de si para salvá-la, dizendo que mesmo antes da transformação, o Rex já era um monstro. E tudo isso chegando no ápice quando ele tem que enfrentar a Penumbra, porque é aí que a forma de vencer seu passado é simplesmente não lutar. Ele tenta vencê-la para poder tirá-la do transe, mas só de lembrar do que ele já tinha feito anteriormente com ela, toda a dor que ele causou de forma tão banal, Sunblast se deixa vencer e tenta com palavras trazer ela de volta. E ele consegue! O Sunblast passa a HQ inteira tendo que lutar, mas no fim, tudo termina com uma conversa, com ele demonstrando que realmente mudou. É uma HQ muito maneira, que apresenta uma parte de personagens novos e interessantes. Além disso, durante a produção desse vídeo, eu acabei caindo no Instagram da Penumbra, e eu não fazia nem ideia de que ela era uma prequel pra essa HQ. De início, o Sunblast detestava ficar na casa da Penumbra, mas isso começa a mudar justamente quando ele descobre o que realmente aconteceu a Treno, na cidade que antes ele protegia. Por conta de um experimento falho da Penumbra, uma parte do lugar foi afetada por uma toxina que transformou eles nos Numbras, fazendo com que o sol os queime. E a ideia dela então era procurar uma solução para isso, o que o Sunblast nunca entendeu porque ele nunca resolveu tentar conversar com a Penumbra e descobrir por que realmente ela quer tampar o sol. Todo esse Instagram dela na real é um show à parte. Nunca tinha visto um exemplo tão bom de rede social de personagem, porque ela realmente parece uma pessoa vivendo.
Tem várias fotos dela testando roupinha, tirando foto da paisagem, se divertindo. Ela mostra não só o dia a dia dela tentando procurar formas de arrumar uma cura, como tem posts muito fofos que me fizeram me apegar muito a ela. E alguns deles são muito tristes também, refletindo toda a questão da condição da Penumbra. Ela se arrepende agora de ter só tentado cobrir o sol, então ela tá realmente procurando uma cura dessa vez. Um post especial que eu adoro é esse daqui. Depois de vê-la, percebi que não faço isso por mim, e sim por todos os Numbras. Ajudar a todos é mais importante do que ajudar a mim mesma. Então, se tiver como melhorar a qualidade de vida deles, eu tenho que continuar tentando. É principalmente interessante você notar como tudo vai se desenvolvendo durante as imagens. Mesmo quando Sunblast se dispõe a ajudar, ele não se torna imediatamente uma pessoa incrível, ele é meio implicante. Inclusive tem vários momentos que ele tá implicando com a coitadinha da Crue, meu Deus do céu, dá muita pena. Sério, deem uma paradinha pra dar uma olhada no Instagram dela depois, eu vou deixar a conta dela aí escrita na tela. Falando na Crue, eu acho que a única parada que eu não gosto é como a existência dela, em certo ponto, se torna muito mais uma donzela rata em defesa para o Sunblast ficar mais forte via raiva. Eles são muito fofos e eu adoro como a relação deles evolui, com genuinamente, hoje em dia, eles sendo quase irmãozinhos. É muito lindinho. Mas umas 3 ou 4 vezes alguém pega ela, ameaça machucá-la, o Sunblast fica bravo e salva ela. Se fosse 1 ou 2 vezes até ia, mas putz, forçaram isso tanto aqui que praticamente virou piada. De resto, é realmente uma HQ muito divertida, principalmente se você lê ela certinho depois de todo o desenvolvimento dos posts da Penumbra. Essa HQ acompanha Luminarrow, que em um mundo dominado por diversos vilões, tem muita dificuldade de acabar se destacando, até que ela recebe a mensagem de Portini, um chefe de máfia muito famoso, a contratando para uma missão. Chegando lá junto da sua amiga maconheira Merizite, ele explica que as quer para capturarem Miss Red da prisão, que ela ficou após os acontecimentos do último episódio da série. Enquanto pensavam em como fazer isso, elas conhecem Vírus, que as oferece ajuda em troca de acesso ao sistema da prisão, mas para conseguir entrar lá, elas precisam ir em um cassino roubar a chave de uma das seguranças que frequenta lá. Só que pelo que parece, Porcini e Vírus contrataram mais pessoas do que anteriormente elas imaginavam, fazendo a missão de capturar Red cada vez mais difícil. Cara, eu sou completamente apaixonado por essa comic, a ponto de eu realmente não conseguir pensar em nenhum ponto ruim, além de que ela acaba. Eu amo o traço dela. Ele é muito fofo e tem cores muito vivas e bonitas. Todo desenho, na verdade, é excelente. A HQ toda é muito expressiva e viva. Todos os personagens são cheios de caras e bocas, o que torna eles não só muito carismáticos, como faz cenas de comédia funcionarem muito bem. E eu adoro os designs presentes aqui. Essa HQ é o melhor conteúdo de vilanesco quando o assunto é expandir mundos, porque tem muitos vilões e vários deles têm designs ou pelo menos conceitos bacanas. Principalmente as principais. Além de Luminarrow, também são atrás da Red, a Rumiko e a Bloodhound. A Bloodhound eu gosto especificamente quando ela tá transformada em cachorro por nenhum motivo particularmente específico. E na real, que parte do carismático é o motivo todo dessa HQ funcionar tão bem. Ela é muito divertida justamente por ser carismática. Eu sou muito apaixonada pelo Luminarrow e a Merizite. Elas são muito fofinhas juntas, principalmente a Merizite. Eu adoro esse conceito de uma pessoa que vive com um parasita na sua barriga. E eu brinquei chamando ela de maconheira porque ela parece estar chapada o tempo todo, mas isso é porque ela tá constantemente tendo que dividir energia com o parasita. E é um visual meio grotesco, mas que ainda assim eles conseguem equilibrar pra ser fofo também. Eu gosto muito de personagens que tem cara de cansado. E a Illumina é o tipo de personagem mega energética e expressiva, mas de coração mole que eu gosto. Além de ter flashes de vários tipos, que é um tropo que eu também gosto muito. As interações das duas como um todo na HQ são muito legais e vivas. Não é algo que depende só de referências para ser engraçado. A loucura e o caos presentes nos momentos, juntos de exagero, torna toda a HQ uma salada de coisas que é muito deliciosa de comer. Porque tem muita gente ao mesmo tempo querendo a mesma coisa, capturar a Red para conseguir crédito com Porcini, e assim ter seu lugar como um vilão reconhecido. Então um tá sempre em cima do outro para conseguir chegar primeiro. Exemplos desse caos é quando o aluguel da Luminarrow tá atrasado, e casualmente brota um headbot gritando que o prazo ia acabar logo logo e ela tinha que pagar ou eles cobrariam forçadamente, enquanto lá embaixo tá ela gritando: "Ah, palavras de adulto!" Que idiotice.
Eu gosto muito do King Cassino também. Dentro do cassino dele, trapaças são estritamente proibidas, mas você tem a chance de apostar a sua vida para poder provar a sua inocência. E você não tem muita escolha, afinal, se você não apostar, você vai acabar morrendo de qualquer jeito. Eu principalmente gosto bastante do momento em que a Illumina e a May estão pensando em como elas vão entrar na prisão para conseguir pegar a Red. E a Illumina acha que é uma boa ideia simplesmente procurar no Google hackers fáceis e baratos. Você tem as personagens saindo na mão, toda a sequência do cassino, onde as personagens femininas estão usando roupas que te fazem questionar como a Cartoon, que censura a palavra idiota, deixou passar. Isso não é uma reclamação, inclusive. Criador de vilanesco pode continuar fazendo mulheres lindas. E tem toda uma sequência final que é muito bacana. Aviso de spoiler agora, pra caso você pretenda ler as HQs depois. Eu vou deixar a minutagem de quando eu termino de falar. É revelado que o plano do Porcini era na verdade outro. Ele queria botar vários vilões na sala da Red para que sua equipe a resgatasse, e ele tivesse um bode expiatório. Junto disso, toda a confusão do cassino foi armada para que o King Cassino fosse investigado e preso, para que assim o Porcini pudesse tomar toda a cidade. Todo um plano para que ele também pudesse acabar se passando como um herói agora, já que ele seria quem prendeu tantos vilões e ao mesmo tempo pegou um dos grandes. Oi, além de edição aqui, porque eu acabei de perceber uma coisa. Basicamente no site que eu tinha lido o HQ, tava faltando uma edição, a 11. Então eu vou contextualizar ela aqui. Nele, basicamente, os subordinados do King Cassino, que são visualmente muito legais, vão atrás da Merizite e da Illuminero, que já estavam tendo que fugir porque elas tinham descoberto todo o plano do Porcini, achando que elas brigaram com as famílias da máfia para derrotar todas elas, desencadeando assim uma briga que é resolvida quando uma heroína chamada Twin Shadow aparece para pegá-las. Eu também adoro o design dela. Espantando os subordinados dele e capturando as duas, entregando para a polícia, que ela não sabia que estava de complô com o Porcini. Nesse momento, então, tem uma conversa bem fofa da May e da Illumina, onde ela se culpa por ter arrastado a amiga para toda essa confusão, e a May fala como a parte depressiva e desanimada era dela, e ela gostava justamente dessa empolgação da amiga, dessa habilidade dela de ter planos rápidos, e que apesar de tudo, ela foi para lugares que ela nunca iria normalmente, e por isso era agradecida. É a coisa mais fofa do mundo, é muito legal. Mas quebrando o clima, elas percebem que dentro do carro também estava Miro disfarçado de policial, que após ouvir sobre toda a traição do Porcini, planejava matar as duas garotas para que elas não vazassem que ela também estava envolvida em toda a confusão. Mas, depois da Illumina convencê-la de que seria muito suspeito elas aparecerem mortas pro Porcini, elas resolvem se juntar para montar um plano para conseguir trazer o King Cassino até aquele local. E é aí que aquela parte do caos e loucura volta com tudo, porque o King Cassino consegue se soltar e começa uma porradaria insana contra o Porcini. Não só isso, como mais tarde acaba fazendo o Porcini ir atrás das meninas todas ao mesmo tempo, que estão em completa desvantagem referente à sua força. E toda essa parte tem um toque até que bem visceral para um quadrinho oficial de um desenho infantil, contudo inclusive terminando com ele sendo cobrado pelo que eu imagino ser um robô do Black Hat, que simplesmente mata ele. Por ajudarem a detê-lo, as garotas acabam recebendo uma senhora grana do King Cassino, além de virarem amiguinhas da Mirko. Eu contei tudo isso também para ficar mais fácil falar como até a forma que eles representam o Black Hat nessa HQ é muito interessante, porque ele é visto como uma entidade sem aparência, uma criatura de horror mesmo. As pessoas têm medo dele e é mostrado de forma mais mística e indireta. Um momento que eu acho fantástico é quando o Porcini pergunta pro filho se ele esqueceu do homem que lhe deu poderes, que essa pessoa odiaria descobrir que ele está encobrindo uma heroína, e a forma de representar esse alguém é com um simples chapéu e um take. É legal esse misticismo em volta dele, e o surpreendente é que o criador da série que fez o roteiro dessa HQ, então ele consegue fazer coisas legais com Black Hat. Talvez seja mais fácil porque ele não aparece vividamente, não tem diálogo, é só essa coisa que existe, mas eu acho que ele consegue fazer uma coisa melhor do que ele faz na série. Dito isso, eu me diverti tanto com essas personagens que eu me pergunto por que não é elas que eu acompanho. Eu acho elas tão carismáticas e divertidas. Inclusive vai ter uma animação da Illuminero feita pelo estúdio, mas sem a filiação da Cartoon. O que vai ser legal, ver essas personagens em animação, mas eu espero que na nova temporada a gente tenha episódios focados nelas. Eu amo muito essa HQ por justamente demonstrar como o universo da série é rico, o que me dá muito mais vontade de ver conteúdos novos sobre, o que eu acho que a série falhou no seu material principal. Então, leiam os HQs de Vilanesco. Só tem um probleminha.
Essas HQs juntas das outras da Cartoon estavam oficialmente e de graça no aplicativo e site deles, mas quando ambas foram fechadas porque a Warner tá passando fome, essas HQs perderam qualquer forma de consumi-las oficialmente. Obrigado inclusive a Lyris Villanos, do TikTok, que me forneceu a primeira delas traduzida, porque senão eu tava perdido. Infelizmente, ainda assim eu não posso chegar aqui e falar pra vocês onde ler essas HQs, porque seria pirataria. Mas, se vocês se esforçarem um pouquinho e prestarem atenção, vocês conseguem achar. Pois é. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, veja os outros vídeos do canal caso tenha gostado, se inscreve, dá hype, like e até o próximo vídeo. Tchau!